Deus querido, amado Senhor, todo-poderoso, eterno, justo, fiel, verdadeiro, de quem ninguém zomba. Ninguém zomba de Deus. Aquele que se imagina zombando de Deus, enganando a Deus, está, na verdade, zombando de si próprio. Está mostrando o tamanho da falta de entendimento e conhecimento do Senhor. Senhor, nesta manhã, nós queremos colocar aos teus pés este culto, mas não sem antes te agradecer pelo mês que acabou, te agradecer por este mês que começa hoje, o último mês do ano. O Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, e até aqui, como diz a tua palavra, como diz o teu servo, como disse o teu servo, nos ajudou o Senhor. Não chegamos aqui por acaso. Não estamos aqui porque caímos de paraquedas. Estamos aqui porque o Senhor assim o permite. E se o Senhor assim o permite, é porque temos que aprender, crescer, e porque temos serviço para fazer. Gratos nós somos, pedimos perdão, Senhor, por tudo que erramos. Tudo. Nos perdoa. E ajuda-nos a não errarmos mais. Ajuda-nos a nos corrigirmos naquilo que já detectamos como erro, como falha, como perdão. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço nesta manhã de gratidão e de adoração ao Senhor, no santo nome daquele que se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário. Jesus, o Cristo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, sem perder tempo, hoje nós vamos falar de dois assuntos aqui, vamos tentar juntar os dois assuntos num só, vamos ver se eu consigo. Provar Deus ou pedir sinal para Deus. Você nunca fez isso? Eu fiz. Eu fiz. E não foi uma vez só, não. Fiz várias vezes, porque aprendi assim. Eu aprendi a provar Deus. Eu aprendi lá atrás, quando eu me converti, a pedir sinal para Deus. Eu agradeço, tudo, até pelos ensinamentos errados eu agradeço, porque isso tudo me levou a buscar a verdade. Então eu aprendi a provar Deus e a pedir sinal para Deus. E quem ensina isso, muita gente até hoje ensina, a maioria ensina isso. Eu
quem ensina isso, ensina algo que está na Bíblia. Está na Bíblia. Provar Deus, está na Bíblia. Pedir sinal para Deus, está na Bíblia. Mas é doutrina? É para a gente seguir? É para fazer? É? Por que Jesus não mandou a gente fazer? Tem alguma passagem na Bíblia? Eu estou perguntando, não estou afirmando. Pergunto, tem alguma passagem no Novo Testamento para a igreja, para a gente provar Deus? Tem alguma passagem no Novo Testamento para a igreja, para a gente pedir sinal para Deus? As passagens que nós vamos encontrar de provar Deus estão... Eu levantei duas aqui, pode ser que tenha mais. Eu levantei duas. Né? Malaquias, passagem usadíssima para se impor o dízimo à igreja. Malaquias 3, 10, 11, 12. Né? Eu acho interessante quando as pessoas usam Malaquias ali Deus diz mesmo, fazei prova de mim. Mas ele está falando isso para a igreja? Eu sempre, quando estou conversando com irmãos e irmãs em Cristo, né, eu sempre coloco isso. Sempre abordo este cantinho tão importante do estudo da Bíblia. Para quem foi dito isto? Isto é uma narrativa ou é uma doutrina? Ou é um ensinamento? Eu sempre, esse cantinho aí eu sempre uso, questiono, e deixo as pessoas pensarem, falarem, discutirem. Ué, por que não pode falar? Cada um coloca o que pensa. Não tem problema. Quando Deus falou em Malaquias 3, 10, 11, 12, ele fala do dízimo. Ele fala do dízimo que deveria ser entregue. Ele está falando para quem ali? Para quem ele está falando? Primeira coisa que a gente vai entender de Malaquias 3:10, e vocês veem que eu escrevo um caminhão de coisa aqui, depois eu pulo tudo, porque é tanta coisa, né? São 4 laudas que eu escrevi aqui. Quando Deus em Malaquias 3:10 fala do dízimo, para quem ele fala? Ele está falando para a igreja? Existia a igreja? Não. Ele está falando na época. Olha como é importante o esclarecimento. Vou só terminar esse café, porque senão vai esfriar, já não está bom, frio. Obrigado pela sua compreensão. Deus fala para o povo que o povo deveria entregar o dízimo.
na casa do tesouro, porque ali, né, os sacerdotes que não tinham recebido terra, tinham recebido terra. Os levitas que não tinham recebido terra iam comer como? Como é que iam comer? Como é que iam encher o pandu? Como é que iam sustentar a família se não tivesse o dízimo? E o que estava acontecendo quando Deus fala isso? O pouco de dízimo que estava entrando, eu convido você a ler, tá? Além de ler, a buscar entendimento, Malaquias 3, versículos 10, 11 e 12. O pouquinho que entrava, mal dava para o sacerdote e família. E os levitas ficavam sem nada. Os sacerdotes estavam tendo, ao invés de atender o povo, fazer o serviço da casa de Deus, os sacerdotes estavam tendo que trabalhar no campo. Não no campo deles, no campo dos outros ainda, para poder comer. Então Deus fala, olha, fala para o povo e fala para os sacerdotes também. Mesmo o pouco que entra, vocês têm que dividir com os levitas. Mas Deus conclama o povo a dizimar. Porque o dízimo bíblico não é dinheiro. O dízimo bíblico eram víveres, era 10% do que o cara produzia. O campo dele lá produziu 1 tonelada, 100 quilos era de dízimo. É assim o dízimo bíblico. Veja aí, é só ler na Bíblia. O rebanho do sujeito produziu leite de cabra, de vaca, 100 litros, 10 litros é do dízimo. Isso é bíblico. As vacas as cabras, o camelo, sei lá o que, do que ele tinha, produziu 10 bezerrinhos. É do dízimo. Isso é o dízimo bíblico. Este é o dízimo bíblico. Isso não é para a igreja, isso está claríssimo na Bíblia. Os aproveitadores que enriquecem com o dinheiro do povo. E se você continuar lendo Malaquias, né? Se você for daí nos versículos 13 para frente, você vai ver o povo falando, poxa vida, parece que esses que fazem tudo errado, os soberbos, né? Aqueles que são impiedosos, quer dizer, que roubam da gente, parece que esses vivem prosperando. Não é isso que está escrito aí? Depois de Malaquias 3, versículos 13, 14, 15. Vai ler aí. É exatamente como é hoje, por exemplo. A gente vê aí gente que rouba, trapaceia, engana. Parece que essa gente prospera. Parece que dá tudo certo. Não é? Então Deus diz para os judeus, não, vocês podem dizimar, façam aquilo, me obedeçam, foi eu que impus o dízimo,
diz Deus, para este povo. Que povo? O judeu. De hoje. Veja bem, deixa eu explicar. Ninguém é proibido de dizimar. Mais uma, eu não estou pedindo dízimo, não. Ninguém é proibido. Você quer dar o dízimo? Ótimo, dê. Deus vai ver a sua liberalidade. Deus vai ver a sua despreocupação e a sua vontade de depender de Deus. É claro que Deus vai te abençoar, é óbvio. Eu não estou pedindo dízimo. Eu só estou dizendo que você quer dar o dízimo, fique à vontade. Mas não há exigência para a igreja do dízimo. E aí, eu lanço um desafio aqui para você. Me ache na Bíblia uma só, não precisa ser duas, não. Uma passagem de Jesus pedindo o dízimo, ou apóstolo, para a igreja. Olha o detalhe. Para a igreja. Ninguém está proibido de dar o dízimo. Ninguém está proibido. Só que você não pode querer provar. Eu vou dar o dízimo, aí Deus não sei o que vai fazer, eu dou 100, recebo 1 milhão. Não. Mas está escrito fazer prova de mim. Mas peraí. Deus está se referindo a uma situação específica e a um povo específico. Deus não está falando com a igreja. Não, mas eu sinto que eu devo dar o dízimo. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Deus vai até se agradar de você. Agora, não queira provar Deus. Não quer, o que não pode, querido irmão, querida irmã, esse pacote de mentiras que vem acompanhado do pedido do dízimo. Olha, se você der o dízimo, você não vai gastar com remédio. Mentira. Você não vai gastar com mecânico. Mentira. Olha, se você não der o dízimo, você vai gastar muito mais do que o dízimo com remédio. Se você não der o dízimo, por favor, não vão editar esse vídeo depois, só pegar uma partinha do que eu estou falando, né? Porque eu estou explicando um contexto, hein? Tem gente maldosa, viu? Se você não der o dízimo, você vai gastar com um mecânico, o seu carro não vai parar de quebrar. Mentira. Mentira. Se você der o dízimo, você pode ficar doente do mesmo jeito. O seu carro, se for velho, tiver problema, vai quebrar. O que não pode é essa mentira. É essa coação, é esse terrorismo. Não adianta você dar o dízimo e falar, Senhor, agora eu dei o dízimo, eu quero ver multiplicar. Eu já vi aí pastores falando, pastor, mas se você não tem dinheiro para dar o dízimo, não pague o aluguel e dá o dízimo. Não está certo isso é desonestidade. Eu pago aluguel aqui onde eu moro. Eu pago aluguel. Você acha que eu vou deixar de pagar aluguel? A pessoa está lá esperando o dinheirinho do aluguel. Eu vou ser desonesto. Eu não vou ser honesto com Deus, eu vou ser desonesto. Olha, se você, entre pagar água e dar o dízimo, dê o dízimo. Mentira, isso é mentira. Não adianta você fazer isso e depois querer provar a Deus. Olha, Senhor, eu dei o dízimo, agora o Senhor não deixa cortar minha água. Ah, mas vai cortar,
Você está entendendo? Ninguém é proibido. Não, você quer dar 30%? Ótimo! Vai ajudar. Porque a igreja dá aquilo que tiver no coração, não dízimo. O dízimo é 10. O que está no seu coração? Eu não posso. Não posso. Nem esse mês nem ajudar eu posso. Oh, que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a saldar aquilo que você precisa. Não é por causa disso que Deus não vai... não é prosperar. Presta atenção. Presta atenção, porque tem muita mentira. As igrejas pregam. Eu falo aqui, tem gente que fica brava comigo. Mas, não todas, claro, mas a maioria das igrejas denominacionais pregam mentira. Pregam mentira. Porque o Novo Testamento diz que você dá aquilo que você propõe no teu coração. Eu não sei quanto você quer, você acha que você pode dar. R$10? Ótimo. Foi isso que você propôs? Ótimo. Não, pastor, eu posso dar 1.000. Ótimo. Foi isso que você propôs? Ótimo. Você não é melhor perante Deus do que aquele que deu 10. Porque não é o quanto, é como. Como que é como? É como você propôs no teu coração. Não é daquilo que sobra, é daquilo que você propôs no teu coração. Então, irmão, por causa disso que às vezes, vez por outra, eu prego esse tipo de coisa, irmão Sebastião, para esclarecer. Quem gosta de ser esclarecido, acompanha a programação, porque todo dia a gente traz esclarecimento bíblico. É aquilo que você propõe no seu coração. Não adianta você querer fazer prova de Deus. E eu já preguei sobre os gafanhotos aqui, né? Porque são demônios. Não são demônios coisa nenhuma. São mentirosos os que falam isso. Esses gafanhotos são gafanhotos mesmo. São tipos de gafanhotos. Devorador, é gafanhoto mesmo. Não tem nada espiritual aqui, não. Quem espiritualiza? Quem quer receber grana. Por quê? Porque aqui... Eu acabei de falar que as pessoas, as tribos, receberam terras, menos as tribos dos levitas e dos sacerdotes. Então todo mundo tinha a sua terrinha lá para plantar, para fazer acontecer. Então são gafanhotos mesmo. Tem nada de demônio, não é mentira isso. É mentira. Quem prega isso é mentiroso. Está induzindo você ao erro. Não é para a gente fazer... Aqui, nesse caso, Deus... Mas por que Deus falou assim? Fazei prova de mim. Porque Ele já tinha dito o que era para fazer. Ele já tinha ordenado que aqueles que viviam do trabalho do Senhor deveriam comer do trabalho do Senhor. Ele já havia ordenado. Quem é que não estava cumprindo? Era o povo, que não estava dando... claro que não é isso, mas só para você entender, arroz e feijão para os sacerdotes e levitas comerem. E eles tinham família. Quer dizer, estavam deixando de fazer o trabalho do Senhor para ir trabalhar, para poder comer. E não era trabalhar para eles, era trabalhar para os outros. E por causa disso que Deus fala para o povo e para os sacerdotes também: fazei prova de mim, quer dizer, cumpram
então aquilo que eu determinei para vocês verem como eu vou cuidar de vocês. Deus nunca falou que vai prosperar a mim ou a você. Ele diz que vai cuidar de nós. É diferente. Quem promete prosperidade, nota de dólar caindo, aquelas mansões com piscina, não sei o quê, não é Deus, não. São as igrejas denominacionais. Deus nunca, não tem essa promessa de Deus para a igreja, não existe. Não existe, simplesmente não existe, é mentira. Quem segue essa gente? Quem não lê a Bíblia, né? Aí vai se entender com Deus. Então essa história de fazer prova de mim é o seguinte, é porque Deus já havia dado a ordem. Qual era a orientação de Deus para os judeus? Dar o dízimo. Eles não estavam dando. Aí Deus fala, olha, vocês podem dar, eu vou sustentar vocês, não é o dízimo que vai deixar vocês mais pobres, eu vou sustentar vocês. Aí ele vem falando aqui que ele não vai deixar as pragas tomarem conta das plantações, é isso que ele está dizendo. Por que não é? Porque o Novo Testamento, a igreja é composta, na verdade, na sua grande maioria, de gentios e não de judeus. Judeu é um montinho, é pouquinho, é um bolinho só pequenininho no universo da igreja. Entendeu? Tá claro isso? Não sei. Se você não entendeu, tá aí, ó. Eu tenho o meu zap, tem aqui quem está no Facebook, pode ir perguntando, né? E eu vou, conforme for chegando aqui, eu vou esclarecendo. Entendeu? A igreja não é composta de judeus. São poucos. A maioria é gentil. Isso não é para o gentil, é para o judeu. Entendeu essa história de fazer prova de mim? Porque já era uma ordem de Deus para os judeus dizimar, entregar o dízimo na casa do tesouro. Segunda coisa que nós vamos falar é pedir sinal. Para falar de pedir sinal, eu quero trazer você na Bíblia, lógico, né? Como é que é, irmão? Comparativo quando Jesus foi vendo essa igreja fácil. Vamos lá. Eu trago você na Bíblia para você ler Juízes, é tudo no Velho Testamento. Para falar, não tem nada no Novo Testamento disso. Aliás, tem o contrário, que eu vou falar. Mas muita gente se baseia, por exemplo, para falar que você deve pedir um sinal para Deus. Você está com dificuldade, não sei o quê, peça um sinal, Deus vai dar um sinal. Eles usam essas passagens aqui. Juízes, para falar de sinal, por exemplo, eu peguei Juízes, capítulo 6, versículos do 36 ao 40. Né? Quando Deus dá uma ordem, olha, presta atenção em tudo isso que eu estou falando. Deus dá uma ordem para Gideão. Deus fala para Gideão, olha Gideão, o negócio é o seguinte, você vai livrar, quer dizer, isso está no versículo 14, né? A ordem, Gideão, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas.
né? Livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Está lá em Juízes 6,14. Gideão duvidou. Pode ler aí. E ele pediu a Deus 2 sinais de confirmação. O primeiro sinal, é ele que duvida. Não é Deus que fala, olha, eu vou ver se eu vou fazer. Não, Deus fala, eu vou fazer através de você. Ele duvida. E aí ele pede 2 sinais. O primeiro sinal que ele pede para Deus, Juízes, capítulo 6, versículo 14, Deus falando o que vai fazer. E do versículo 36 ao 40, é ele pedindo sinal. Aí ele pede para Deus pegar ele vai colocar um velo de lã no sereno, né? E se for Deus mesmo que falou, quando o sereno cair, tudo ao redor do velo de lã vai ficar molhado. Só o velo de lã que vai ficar seco. Porque ele não estava confiando. Era ele que não estava confiando. Depois ele pede a mesma coisa, só que ele fala o contrário. Agora só o velo vai ficar molhado, o resto vai ficar tudo seco. E Deus, o que nós precisamos entender é que era um estágio da revelação de Deus inicial. Jesus não tinha vindo. Jesus era uma profecia. Jesus era algo prometido, mas que ainda não havia vindo. Então Deus, na sua graça, atendeu Gideão. Hoje, nós temos os olhos, é isso que eu quero que você entenda. Hoje nós temos os olhos desvendados. Hoje nós temos a Bíblia completa. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em cada crente. Eles não tinham naquela época. O Espírito Santo de Deus se manifestava no sentido de intuir, de deixar a pessoa ouvir a voz de Deus esporadicamente. Hoje não. Hoje o Espírito Santo mora em mim, mora em você. Nós não podemos seguir, preste atenção, padrões do Velho Testamento. Exemplo, o padrão de Gideão. A gente não pode imitar Gideão para determinar a vontade de Deus. Porque a revelação de Deus hoje é plena para o homem. Não há mais o que Deus revelar para o homem. Não tem, não existe novas revelações de Deus. E isto está na Bíblia como narrativa. Não está na Bíblia, é óbvio, porque não é repetido para nós na igreja. Não está na Bíblia como ensinamento, como doutrina, testar a vontade de Deus. E a gente não pode se esquecer, é isso que eu digo, que o Velho Testamento, para ser pregado, tem que se tomar um cuidado muito grande. E que ninguém toma. A verdade é essa. Poucas pessoas tomam cuidado para pregar o Velho Testamento. Eles querem trazer palavra amiga, palavra de consolo, palavra de força. O livro de Juízes, amados irmãos e queridas irmãs, é um livro
que fala de apostasia, de fraqueza espiritual de Israel. O livro de Juízes mostra um trecho da história de Israel, de muita confusão espiritual. Muitas coisas estranhas estão registradas em Juízes. Mas isso não quer dizer que é para a gente seguir. Então nós precisamos saber. Eu não digo sempre para vocês, olha, as 2 cartas de Paulo aos Coríntios são cartas de exortação. Paulo está chamando atenção. Paulo está repreendendo. Por que a maioria prega o contrário? E agora estou falando para vocês, o livro de Juízes, o próprio nome, juiz, o povo queria um juiz terreno do que o Deus eterno como juiz. E você pode confirmar isso que eu estou falando, não é só papo, vai na Bíblia, abre Juízes, capítulo 11, versículos 30 e 31. Você vai ver um voto de Jafé completamente fora da insensatez. É narrativo. Está narrando, não é para seguir. Deus já havia falado para Gideão, em Juízes 6,14, e o que Gideão deveria ter feito, o que qualquer pessoa nos dias de hoje deve fazer, e que ele não fez, é agir pela fé. Porque a vontade de Deus é clara, é explícita, que a gente viva pela fé na sua palavra e não por sinais. E é isso que Jesus declara em Mateus capítulo 12, versículo 39, uma geração má e adúltera. Adúltera aqui não é trair a mulher, também isso, mas é trair Deus. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas, Mateus 12, 39. Deus não quer que ninguém fique pedindo sinal. João, capítulo 20, versículo 29, né? Quando Tomé não acredita que aquele é o Cristo Jesus ressurreto, o que nosso Senhor fala para Tomé? Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Tomé pediu um sinal. Jesus bateu palma. Ô, Tomé, que maravilha, hein? Olha, você não acreditou, então você pediu um sinal. Não! Bem-aventurado, felizes os que não veem e creem. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sinal é ver. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E um perigo maior ainda. Um perigo maior. Deus, na Bíblia Sagrada, pode procurar aí, jamais prometeu responder um outro teste da forma que ele fez com Gideão. E você corre o risco de ser enganado por Satã. Não é porque aquilo que você falou aconteceu que veio de Deus, hein? Cuidado, hein? Você precisa ver se aquilo que você falou primeiro é bíblico.
Eu gostaria de deixar para você ler, porque o nosso tempo esgotou, né? Leia, por favor, porque vai te dar mais amplitude em tudo isso que eu estou falando. Leia 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. E João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 29 ao 31. Leia. Leia. E que Deus fale ao teu coração, né? Que Deus, nosso Pai, Senhor, te sustente na fé. Então, irmão Aquino, ele não teve fé, irmão. É a fé. É a fé, acabei de ler aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. É fé. Qual a certeza que você tem que você é salvo, irmão Aquino? Só para você entender eu estou falando isso. Não estou dizendo que você não é salvo, não. Nem estou duvidando da sua salvação. Só para você entender. Qual a certeza que você tem que você é salvo? Você tem alguma carteirinha de salvo? No seu RG está escrito, é salvo? Não. É pela fé. É pela fé. Gedeão não teve essa fé. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos por tudo isso que nós falamos aqui. Que o Senhor continue falando conosco, né, fortalecendo-nos na fé bíblica, na fé verdadeira. A fé verdadeira nasce do nosso conhecimento de Deus. Obrigado, Senhor, por mais um mês. Sou muito grato. Por mim, pelos meus e pelos meus queridíssimos irmãos e irmãs, e esta é minha oração, no nome sagrado e poderoso de Cristo Jesus. Amém.